O Livro dos Médiuns, Allan Kardec. Segunda parte das Manifestações Espíritas, capítulo 7. Manifestações visuais. Bicorporeidade e transfiguração. Aparições de espíritos de vivos. Homens duplos. Santo Afonso de Ligure e Santo Antônio de Pádua. Vespasiano. Transfiguração e invisibilidade. Parte 3. 118. Antes de prosseguir, devemos responder a uma pergunta que inevitavelmente será feita. Como o corpo pode viver enquanto o espírito se ausenta? Poderíamos dizer que o corpo se mantém pela vida orgânica, que independe da presença do espírito, como se prova pelas plantas, que vivem e não têm espírito. Mas devemos acrescentar que durante a vida, o espírito jamais se retira completamente do corpo. Os espíritos, como alguns médiuns videntes, reconhecem o espírito de uma pessoa viva por um traço luminoso que termina no seu corpo, fenômeno que jamais se verifica se o corpo estiver morto, pois então a separação é completa. É por meio dessa ligação que o espírito é avisado, a qualquer distância que estiver, da necessidade de voltar ao corpo, o que faz com a rapidez do relâmpago. Disso resulta que o corpo nunca pode morrer durante a ausência do espírito, e que nunca pode acontecer que o espírito, ao voltar, encontre a porta fechada, como tem dito alguns romancistas em Histórias para Recrear, o Livro dos Espíritos, número 400 e seguintes. 119. Voltemos ao nosso assunto. O espírito de uma pessoa viva, afastado do corpo, pode aparecer como de um morto, com todas as aparências da realidade. Além disso, pelos motivos que já explicamos, pode adquirir tangibilidade momentânea. Foi esse fenômeno, designado por bicorporeidade, que deu lugar às histórias de homens duplos, indivíduos cuja presença simultânea se constatou em dois lugares diversos. Eis dois exemplos tirados não das lendas populares, mas da história eclesiástica. Santo Afonso de Ligure foi canonizado antes do tempo exigido, por se haver mostrado simultaneamente em dois lugares diferentes, o que passou por milagre. Santo Antônio de Pádua estava na Espanha, e no tempo em que ali pregava, seu pai, que se encontrava em Pádua, ia sendo levado ao suplício, acusado de assassinato. Neste momento, Santo Antônio aparece, demonstra a inocência do pai e dá a conhecer o verdadeiro criminoso, que mais tarde sofreu o castigo. Constatou-se que, naquele momento, Santo Antônio não havia deixado a Espanha. Santo Afonso, invocado e interrogado por nós sobre o fato referido, deu as seguintes respostas. 1. Poderias dar-nos a explicação desse fenômeno? Sim, quando o homem se desmaterializou completamente por sua virtude, tendo elevado sua alma a Deus, pode aparecer em dois lugares ao mesmo tempo. Eis como o espírito encarnado, sentindo chegar o sono, pode pedir a Deus para se transportar a algum lugar. Seu espírito ou sua alma, como quiserdes, abandona então o corpo, seguindo de uma porção do seu perispírito, e deixa a matéria imunda no estado vizinho da morte. Digo vizinho da morte, porque o corpo permanece ligado ao perispírito e à alma, a matéria, por um liame que não pode ser definido. O corpo aparece, então, no lugar pedido. Creio que é tudo o que deseja saber. 2. Isso não nos dá a explicação da visibilidade e da tangibilidade do perispírito? Estando desligado da matéria, segundo o seu grau de elevação, o espírito pode se tornar tangível à matéria. 3. É indispensável o sono do corpo para o aparecimento do espírito em outros lugares? A alma pode se dividir quando se deixa levar para longe do corpo. Pode ser que o corpo não durma, embora seja muito raro, mas então não estará em perfeita normalidade. Estará sempre mais ou menos em êxtase. Nota: a alma não se divide, no sentido literal da palavra. Ela irradia em várias direções e pode assim manifestar-se em muitos lugares, sem se fragmentar. É o mesmo que se dá com a luz ao refletir-se em muitos espelhos. 4. Estando um homem mergulhado no sono, enquanto seu espírito aparece ao longe,
O que aconteceria se fosse subitamente despertado? Isso não aconteceria, e se alguém tivesse a intenção de acordá-lo, o espírito voltaria ao corpo, antecipando a intenção, pois o espírito lê o pensamento. Explicação inteiramente idêntica nos foi dada muitas vezes por espíritos de pessoas mortas ou vivas. Santo Afonso explica o fato da presença dupla, mas não oferece a teoria da visibilidade e da tangibilidade.